Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao LBCA Cast, o seu programa jurídico com muito conteúdo relevante, notícias, inovação e muita tecnologia, preparado especialmente pela equipe do LBCA para você no seu dia a dia, esteja você assistindo e ouvindo onde estiver, quando estiver. Eu tenho uma alegria muito grande hoje de estar aqui com meus dois sócios, a Cássia e o Brian, para falar de um assunto extremamente importante, relevante, moderno e, por que não dizer, inovador, que é a utilização da inteligência artificial na justiça do trabalho, na localização de bens. Eu tenho certeza que você vai gostar. Em primeiro lugar, então, Cássia, seja bem-vinda. Obrigada, Ricardo. É um prazer estar aqui com todos vocês, com o Brian, que é o meu colega de sala, e com você, meu sócio, para falar de um tema tão relevante como você disse, né? Enfim, no que diz respeito ao direito do trabalho, principalmente, mais do que nunca, o emprego dessas tecnologias, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tem sido fundamentais para a gente evitar riscos financeiros, principalmente para as empresas, né? Não só financeiro, como reputacional também. Muito bom. Brian, seja bem-vindo ao nosso LBCA Cast. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, Cássia. Uma alegria imensa estar aqui com vocês para falar um pouquinho de tecnologia e inovações na área jurídica. Dando um spoilerzinho, isso mudou o patamar da recuperação de crédito atualmente, quando a gente pode empregar inteligência artificial para poder auxiliar na investigação, na pesquisa, na análise, subsidiando assim o advogado na parte estratégica para que ele possa focar no direito e deixar a IA ajudar nessa parte de localização de patrimônio. Muito bom. Mas antes de falar de tecnologia, recuperação de crédito, inteligência artificial e trabalhista, eu quero que aqueles que nos assistem e nos escutam possam conhecer vocês, a trajetória de vocês, o caminho que vocês percorreram para chegar hoje, né, profissionalmente como sócio da LBCA. Cássia, quem é a Cássia, para aqueles que ainda não te conhecem? Bom, eu sou uma das sócias da área trabalhista, a sócia Ed. Hoje eu cuido de alguns clientes da área, um cliente um pouco mais de volume. E minha trajetória foi basicamente na LBCA. Esse ano vai fazer acho que 18 anos, eu nem lembro mais, 18 anos de LBCA. A maioridade na LBCA. Entrei aqui bem novinha, enfim, aprendi muito ao longo do tempo. Eu entrei advogada júnior e hoje lidero uma área bastante importante. Como eu disse, entrei júnior, fui galgando cada degrauzinho no LBCA, aprendendo, né, foquei, por fim, na área trabalhista, que é onde eu me encontrei de fato e eu estou atualmente. Muitos clientes, muita história para contar, muitos projetos, né, Cássia? Muitos, inúmeros, incontáveis. Muito bom. E você, Brian, que a gente também já se conhece, falar de mais de 20 anos, né? Na nossa experiência primeira profissional juntos, conta um pouco da sua trajetória até os dias de hoje. Legal, Ricardo. Como o Ricardo antecipou, tenho mais de 20 anos de formado, sempre atuando na área civil, com enfoque em recuperação de crédito e reestruturação empresarial. Atualmente eu sou sócio do LBCA há 15 anos, direcionando todos os esforços para a recuperação de crédito, onde eu me especializei, tá? E agora com uma nova especialização em inteligência artificial desde 2019, para poder aprimorar e conseguir maximizar o recovery de uma área que busca sempre trazer o retorno financeiro para os seus clientes. Muito bom. Brian, vou começar afunilando as perguntas aí em você. Eu quero que você conte, né, como que foi essa chegada da inteligência artificial no mundo de recuperação de crédito, como que isso se dá, quais são os desafios, né? Você já falou lá desde 2019 que a gente tem essas conversas e a gente hoje conseguiu transformar planos em realidade. Conta brevemente para a gente essa trajetória da inteligência artificial na área de recuperação de crédito. Perfeito. Foi um divisor de águas, né? Com o advento da IA e a possibilidade do LBCA fazer os investimentos para que a gente possa internalizar e ter uma IA que nos auxilie na recuperação do crédito, o patamar da área mudou. Por quê? Porque a gente conseguiu, de início, mapear todas as atividades que um advogado especialista ele faz para localizar bens de devedor. Então, são inúmeras, dezenas de possibilidades de se encontrar bens de um devedor quando ele faz o ocultamento ou aquela chamada blindagem, proteção patrimonial. Só que antes da IA, ela era feita de forma manual. Então, o advogado precisava ou atuar
no processo para buscar alguma resposta judicial, para ter uma informação de um bem móvel, de um veículo, ou fazer diligências extrajudiciais em cartórios de imóveis para localizar imóvel, localizar documentos societários que ele pudesse ter ali outras empresas em nome de pessoas interpostas, de terceiros, que hoje, com a IA, com o aprimoramento e a inteligência aplicada à máquina com o aprendizado dela, a gente consegue otimizar, não só para poder ganhar velocidade, agilidade no retorno das informações, mas principalmente uma redução de custo nesta investigação, que por vezes ela é muito onerosa e ela prejudica o credor que já está sofrendo com aquele crédito que era para estar no caixa da empresa e ele não está, por algum motivo, e ele ter que investir uma quantidade razoável de valores para conseguir localizar um patrimônio e trazê-lo para o processo. Então, quando a IA chegou, nós conseguimos não só fazer convênios com diversas instituições privadas e públicas para ganhar agilidade e uma redução de custo no retorno dessa informação, maximizando assim o tempo de resposta. Por quê, Ricardo? Porque quando a gente fala de recuperação de crédito, o pior inimigo do credor é o tempo. Então eu sempre falo que o primeiro a chegar no patrimônio do devedor é o que tem a maior possibilidade, mas nem sempre ele consegue, porque por vezes podem vir credores pretéritos, porém com créditos preferenciais, e eles vão passar à frente. Então, quanto mais rápido eu consigo encontrar aquele patrimônio, maior é a minha chance de expropriá-lo do devedor e conseguir transformá-lo em valor, em monetizar aquilo para o meu cliente. Muito bom. Então, a gente consegue entender, ouvindo o Brian, porque é uma verdadeira aula, né, Brian? Que esse trabalho do advogado junto com a inteligência artificial nada mais é do que usar uma tecnologia, uma ferramenta para realizar uma atividade que o advogado já fazia. Então é como se o Brian continuasse a fazer aquilo, só que agora ele tem os recursos tecnológicos para fazer mais rápido. Eu lembro, Brian, que a gente tem história, né? Há mais de 20 anos atrás, a gente colocando toda uma estratégia de um devedor do setor aéreo. Eu lembro de desenhar, nós éramos estagiários há mais de 20 anos atrás, Cássia. Isso hoje a gente faz usando a tecnologia da inteligência artificial. E você colocou um outro elemento muito importante da inteligência artificial, que são os dados, os convênios, né? Com órgãos públicos que disponibilizam esse conteúdo, esses dados, só que hoje a gente vai mais rápido. E quem chega mais rápido, tem até um provérbio, bebe água limpa, é isso? Exatamente. É o credor que recebe primeiro. É o primeiro a receber, normalmente. E o princípio é exatamente esse é o fundamento. Aqueles mapas que fazíamos lá atrás, eles continuam sendo feitos, porém com uma qualidade melhor e com uma profundidade maior num menor espaço de tempo. Então, a ideia, o princípio de tudo foi trazer a nossa experiência, desde lá de trás para agora, para implementá-la na máquina, fazer o aprendizado dessa máquina e ela trazer para a gente. Então o advogado ele continua atuando de forma estratégica, porém com mais subsídios. Eu consigo separar esse trabalho braçal que antes o advogado tinha que fazer, de coletar documentos e analisar, transferir isso para a IA. A IA hoje, ela me coleta os documentos e ela faz uma primeira análise. E ela traz isso mastigado para o meu advogado, para que ele possa, com base naquele retorno dela, entender quais caminhos ele pode seguir e definir a melhor estratégia no caso a caso. Daqui a pouco a gente vai falar com a Cássia sobre esse trabalho e a conexão com o mundo do direito do trabalho. Mas eu queria que você se aprofundasse e contasse em que setores... Né? Porque hoje a gente vive uma inadimplência bem espalhada e você também atua com reestruturação de empresas. Dá para dizer, Brian, um segmento específico ou um perfil de cliente? Você consegue indicar um perfil de cliente? Porque eu gostei, né? Você falou esse seu trabalho é como se fosse um antídoto à blindagem patrimonial, né? No sentido de conseguir ali com que o credor localize os seus bens. Existe algum perfil de cliente específico em que você consegue identificar, trazer esses dados, ou um perfil de um setor específico? Sem dúvida. São diversos setores que a gente consegue atuar atualmente, tanto no ramo empresarial,
quanto pessoa física e no agronegócio. Então nós temos hoje uma IA desenvolvida para cada segmento do mercado brasileiro. Então, falando de agronegócio, a gente consegue trazer ali elementos específicos do mundo do agro. Então, tanto na parte de localização de patrimônio, fazendo a busca e apreensão de maquinários agrícolas, mas também localizando grãos, gado, arrendamento de terras e imóveis rurais. No lado empresarial, toda a parte financeira, de análise de certidões, civis, criminais, previdenciários, que a gente possa criar um padrão e até tentar fazer uma análise preditiva para antever uma dificuldade financeira daquele cliente, para que o nosso cliente possa eventualmente deixar de conceder crédito, aplicar um SLA de contrato. A ideia aqui é verificar o risco que tem desse cliente, como cresceu desde a pandemia e continua em crescimento, pedido de recuperações judiciais, para que o nosso cliente possa antever uma manobra de que aquela empresa vá pedir uma recuperação judicial e ele tente recuperar o máximo antes da RJ, para que ele não fique ali no grupo de todos os credores, tendo que entrar num concurso no qual ele vai receber com um deságio muito agressivo e num lapso temporal muito grande. Muito interessante, muito interessante. Eu confesso que eu já ficaria curioso de entender, Cássia, como que tudo isso se conecta, né, com o direito do trabalho, com os processos trabalhistas, os reclamantes, os reclamados e a terceirização. Então quero que você conte pra gente quando, em que circunstância que aconteceu esse encontro, né, da recuperação de crédito, da pesquisa patrimonial e o trabalho que você faz hoje à frente de uma das áreas trabalhistas da LBCA. Então, por incrível que pareça, esse encontro acontece demais, Ricardo. Inclusive, a minha área e a área do Brian, elas estão intrinsecamente ligadas no dia a dia, né? Eu aciono bastante o Brian, no dia a dia, justamente para tratar desses clientes que eventualmente entram em recuperação de crédito, né? Mas não só isso, né? Uma atuação preventiva também, para identificar eventuais potenciais riscos financeiros para a empresa. Então, como se deu isso, né? A partir da reforma trabalhista, que aconteceu lá em 2017, foi permitido a contratação, inclusive, de serviços para sua atividade fim de todas as empresas, o que antes não era permitido, né? Com isso, as empresas, até visando uma economia e eficiência operacional, resolveram operacionalizar, através dos tomadores, dos prestadores, todos os serviços, inclusive atividade fim. Nesse contexto, a mão de obra contratada aumentou substancialmente. E com isso, vêm os riscos inerentes a esse tipo de contratação, né? Como, por exemplo, uma eventual insolvência no futuro, uma eventual fraude dentro do processo, um eventual conluio, como já aconteceu em alguns cases aqui dentro do escritório. E tudo isso é muito importante, essa sinergia entre as áreas, para que a gente possa trabalhar de forma mais eficiente possível, né? Então, essa atuação multidisciplinar, ela é essencial na área trabalhista, inclusive, para que a gente possa evitar riscos aí futuros para os nossos clientes. Muito bom. Deixa eu ver se eu entendi, que eu não sou nem especialista em recuperação de crédito, nem da área trabalhista. Uma legislação nova ampliou as possibilidades de terceirização. Exato. Com ótimos benefícios para os nossos clientes, para muitas empresas, uma especialidade, uma redução de custo, e eu particularmente sou fã da terceirização. Eu acho que é uma atuação, é um segmento muito importante da nossa economia. Entretanto, como diz um amigo meu, embora todavia, algumas dessas terceirizações, depois de certo tempo, elas acabam ali produzindo um processo judicial ou uma insolvência que, através de uma pesquisa, a gente vai conseguir ajudar os nossos clientes que terceirizaram a sua atividade para esse prestador a conectar tudo isso e, eventualmente, o nosso cliente não arcar com um prejuízo financeiro pelo não pagamento das verbas que inicialmente são de responsabilidade desse prestador de serviço. É mais ou menos isso? Não, é exatamente isso, Ricardo. Você elucidou super bem, né? Não só com relação à decisão das empresas, né, de terceirizar seus serviços, principalmente atividade fim, não tem só a economia, que obviamente é um fator bastante determinante, né? Mas tem a eficiência, que é muito considerada, e também a estratégia, uma decisão estratégica, porque assim a empresa ela consegue focar mais e melhor no core, né, no seu business. Então, nesse processo todo, o que acontece? Qual o risco de você fazer esse tipo de contratação? Né? O risco de um vínculo empregatício,
Portanto, é necessária a fiscalização, uma fiscalização bem rígida com relação aos prestadores, sobre o local de trabalho, tomar determinados cuidados em que você não caracterize que você é o empregador direto daquele empregado. Você precisa fiscalizar o ambiente de trabalho, tudo isso para evitar risco, e quando isso pré-processual, tá? Isso é uma atuação preventiva. Você precisa ter uma governança muito forte com relação aos contratos, né, principalmente, mas quando acontece, né, de uma ação, alguém ingressar com uma ação ou muitas ações, quando você tem uma operação muito grande terceirizada, esse risco se potencializa muito, porque eventualmente a Justiça do Trabalho pode conceder aquele responsabilidade subsidiária e a empresa precisa se precaver em alguns aspectos, né, quando o processo já está instaurado. Um deles é monitorar esse processo do começo ao fim, no sentido de avaliar a performance do seu prestador, né, se ele está a contento, tendo uma atuação combativa dentro do processo, né, e ao menor sinal de risco, né, nós temos os mecanismos, as ferramentas adequadas para sinalizar isso para o nosso cliente. E se acontecer uma eventual insolvência, como a gente tem muitos casos, né, para citar, a gente tem as ferramentas de inteligência artificial que a gente consegue fazer essa busca patrimonial, inclusive detectar fraudes que acontecem aí no meio do caminho. Então o gatilho é a insolvência, Brian? Faz essa conexão para a gente. Exatamente, Ricardo. Não só a insolvência, mas até a pré-insolvência. Como é que funcionou? Quando a gente começou a conversar, a Cássia e eu, a respeito das possibilidades de aplicar a inteligência na área trabalhista, é porque, por vezes, com o crescimento da terceirização e com o cenário econômico que se desenhou e se amoldou durante e pós a pandemia, muitas empresas pediram recuperação judicial. E outras não chegaram a pedir, mas ficaram em dificuldade financeira da paralisação do comércio, do turismo e etc. E a gente começou a analisar o quê? Nossos principais clientes estavam sendo muito demandados como responsável subsidiária. Então, tinha lá o prestador dele como devedor principal e a empresa que contratou, que tomou aquele serviço como subsidiário. E para que eu possa mitigar o risco financeiro do meu cliente, eu preciso indicar bens do devedor principal. Porque na trabalhista, o foco da justiça laboral é o quê? É o trabalhador. É ter aquela verba essencial para que ele possa se subsistir até arrumar um outro emprego. Então ela vai direto onde tem o dinheiro mais fácil. E o nosso papel é mostrar para ele que existe um outro caminho, um caminho alternativo, para que ele faça com que o primeiro devedor, o primeiro reclamado, pague, e não o segundo reclamado direto. Por quê? Porque a atividade é exatamente subsidiária e não solidária. Então, ao ser subsidiária, eu entro com a tecnologia, com a inteligência, para encontrar patrimônio que está oculto dessa primeira reclamada, que é a responsável pelo serviço que foi tomado, e entregá-lo para o magistrado para que ele possa expropriar primeiro dela, para só então, após terminar de discutir toda aquela garantia, todo aquele patrimônio, chegar no patrimônio do nosso cliente. E aí, com isso, eu crio camadas e eu consigo mitigar o prejuízo financeiro dos nossos clientes ao apontar e entregar no processo o patrimônio da primeira reclamada. Imagine que eu sou, né, um amigo de vocês e estou gostando dessa história e perguntaria assim, mas isso já aconteceu na prática? Tem um caso verídico? É uma história real? Isso já aconteceu, Cássia? Vocês têm hoje cases nesse sentido de, usando a tecnologia, primeiro identificar, né, isso do prestador e depois conseguir reverter a situação para que o cliente não fosse prejudicado financeiramente? Existem casos reais já sobre isso? Existem muitos, né? Na verdade, faz parte do dia a dia, né, Ricardo? A gente pode dividir essa questão em dois blocos. Um é aquele prestador que a gente começa a perceber um comportamento que vai dar problema ali no futuro, um potencial risco trabalhista, no sentido de desembolso financeiro pela empresa. Com isso, a gente consegue sinalizar nosso cliente antecipadamente para que ele tome providências internas, inclusive com relação à contratação. Né? Então, ele consegue tomar decisões estratégicas, gerenciais mais estratégicas, para resolver o problema ali na raiz. Né? Isso é uma coisa. Agora, quando o problema já se instalou, né, que é a insolvência, a recuperação de crédito, a utilização desses mecanismos, né, é essencial. E a gente tem alguns casos que a gente trabalhou em conjunto, eu e o Brian, o ano passado, né, Brian, de uma empresa, uma prestadora, de um cliente, que não só a gente identificou, né, uma ocultação de patrimônio, mas também um conluio
fraudulento entre reclamantes, prepostos e o sócio dessa empresa. Então, assim, foi uma coisa bastante intrincada, inclusive a ferramenta do Brian de IA ajudou a gente a resolver esse problema, na medida que a gente conseguiu comprovar para o juiz, né, de forma muito cabal, representada por gráfico, por mapa, toda aquela ligação que era super complicada, né, de alguém entender por escrito. A gente conseguiu colocar isso através de figuras, esse mapa, e desmantelar o que a gente pode chamar até de uma quadrilha mesmo, porque foi uma fraude bastante pesada, envolveu aí aproximadamente 35 milhões de reais, uma execução que já estava em vias de ocorrer. Uau. E a gente, através dessa ferramenta, a gente conseguiu impedir essas execuções, inclusive com instauração de ofício, expedição de ofício para apuração de crime. Você tem uma ideia, Ricardo? Esse exemplo que a Cássia trouxe aqui para a gente é um dos muitos que nós atuamos, mas esse foi particularmente interessante, recordando aqui um pouquinho dele, porque o caso chegou para a gente já com o julgamento do RO, então já estava com o julgamento feito no TRT e estava em vias de ir para o TST. E aí, quando a Cássia identificou uma possível fraude nesse processo desse cliente, e ela veio conversar comigo, a gente fez a investigação toda, expandiu para a carteira, e a gente conseguiu descobrir uma coligação. Então, familiares do dono da empresa entravam com reclamações trabalhistas milionárias contra o nosso cliente, tudo forjado, para poder conseguir dinheiro de forma ilícita. Contratos fictícios. E a gente montou todo um dossiê, um arcabouço documental muito forte, e fomos despachar lá no TRT-15. E a gente conseguiu uma decisão fantástica, que anulou tudo, paralisou a execução, paralisou o processo, inclusive oficiando o Ministério Público para, eventualmente, a apuração de um crime cometido por eles. Então, assim, é muito interessante quando a gente consegue enxergar tudo isso e colocar na prática o que a IA pode trazer de informação, sempre auxiliado com um time estratégico processual. É interessante, né? Porque quando a gente fala de inovação, aqui a gente utiliza a inteligência artificial, a gente usa a tecnologia, mas tem uma inovação aqui que é a conversa entre as duas áreas, né? É o encontro. A inovação está nisso também. Ou seja, é um trabalho que eu fazia para identificar bens de devedores, agora eu utilizo na condução, na gestão de uma carteira trabalhista. Exatamente. Então, acho que é um case muito bacana de sinergia e de inovação também em relação a esse assunto. E, se tem inovação, eu fico assim com uma dúvida. Esse trabalho tem algum nome? Tem assim alguma denominação interna? Como que a gente chama? Como é que eu posso chamar ele, Cássia? Tem, a gente apelidou carinhosamente de Árvore da Morte. E por que Árvore da Morte? Expliquem assim, da onde que veio essa ideia? Porque árvore... Tão criativa, né? Árvore lembra a vida. Exatamente. Crescimento. Quando você fala Árvore da Morte, me gera uma sensação assim... Porque árvore, repito, para mim, quando eu penso numa árvore, eu lembro em vida. Mas por que Árvore da Morte? Cresceu, floresceu, que era o objetivo desse pessoal, por exemplo, né, que entraram com as ações fraudulentas. E Árvore da Morte, porque essa ferramenta pautada em IA, ela consegue extirpar isso absolutamente. Então é uma coisa que, se a gente pensar, né, há pouco tempo atrás, né, sem a tecnologia, dificilmente a gente conseguiria esse resultado. Ou chegaria tarde demais, exatamente, né, Brian? Pois é. E como o Brian disse, a execução já estava, né, para rolar. E a gente não só conseguiu eliminar no TRT-15, como também no TST, com o ministro Maurício Godinho, que inclusive pautou a sua decisão nas desembargadores do TRT-15. Então foi um caso muito especial para a gente. Histórico, né? Esse específico. Foi. Não só pelo valor envolvido, né, mas pela representatividade, né? E a gente percebe que esse trabalho em conjunto, essa sinergia entre áreas, ela é fundamental. Né? Hoje a gente não pode mais trabalhar isoladamente. Eu no meu cantinho, direito do trabalho, e o Brian, por exemplo, na recuperação de crédito. A gente precisa ter essa interação muito dinâmica no dia a dia. E isso eu acho que a gente consegue muito na LBCA. Né? O LBCA estimula muito essa comunicação entre as áreas para que a gente possa atuar de forma mais eficiente e entregar melhores resultados para os nossos clientes. Mas um ponto interessante, Ricardo, do nome, né, do porquê desse nome tão forte, Árvore da Morte, e o paralelo que se traz, né, de forma inversa ao conceito de uma árvore da vida, foi porque esse caso em específico foi o que originou esse nome. Por quê? Porque essa fraude estava enraizada na empresa. E o forte da árvore é a raiz.
Então ela se enraizou na empresa, contaminou o nosso cliente num valor vultoso, como a Cássia aqui mencionou, e ela trouxe um fruto envenenado, um fruto ruim. E aí daí veio esse nome do porquê da água da morte. Então, ela se enraizou de uma forma que foi difícil de retirar essa raiz de dentro da empresa, e todo o fruto que vinha dessa árvore era um fruto venenoso. Eu costumo brincar, né? Que se eu estivesse do outro lado da mesa, trabalhasse numa empresa, eu ia querer contratar a LBCA, né? Muito melhor, né? Com todas essas soluções. Sem dúvida. Se você quisesse evitar risco para sua empresa, com certeza você contrataria. Muito bom, muito bom. Mas eu tenho certeza que a LBCA tem outras soluções na área trabalhista. Eu queria ouvir você, Cássia, sobre alguma outra aplicação da inteligência artificial, algum outro projeto envolvendo tecnologia que também tenha produzido resultados práticos e efetivos, né, para os clientes nos últimos anos. Tem mais alguma coisa? Não, tem muita coisa, né? Tem infindáveis coisas, né? O LBCA é um ambiente que estimula muito a criatividade do advogado a desenvolver soluções para os clientes, né? No dia a dia, a partir do momento que a gente está de frente com o cliente e sabe o que ele precisa, né? Qual a necessidade. Na área trabalhista especificamente, nós tivemos muitos projetos de sucesso, né? Um que já é bastante conhecido no mercado, que é a gestão de testemunhas, que basicamente é uma inteligência artificial através de aplicativo que a gente consegue fazer em tempo real na busca de eventual testemunha durante o processo para poder fazer a contradita ali no momento. A gente teve cases super expressivos, inclusive com ofício também, porque a testemunha estava claramente agindo de má fé e dando um testemunho falso. Nós tivemos também a aplicação de multa de má fé em vários casos, isso sem mencionar as improcedências, né? Porque a partir do momento que a gente consegue a contradita, como vocês sabem, a prova testemunhal é extremamente relevante no processo do trabalho, né? Tudo se resolve ali através de uma prova testemunhal, e a partir do momento que a gente consegue desmobilizar a testemunha da parte contrária, a gente consegue um resultado mais eficiente no processo. Além disso, nós temos os assistentes de revisão, enfim, hoje com a tecnologia muito mais avançada, a gente consegue exercer milhares de funcionalidades. O que a gente tem bastante também, até devido ao volume dos nossos clientes, né, que tem sido aplicado com bastante eficiência, é o projeto Acordo pautado em IA também, né, em que ele é capaz, através de jurimetria, em análise preditiva, buscar as melhores propostas, né, automaticamente avaliando ali o processo e as políticas da empresa, ele consegue buscar a melhor proposta para que o cliente feche o melhor acordo e tenha aí um resultado muito expressivo financeiramente, né? Porque o objetivo é sempre eliminar processo e conseguir evitar custos de uma forma geral. Muito bom. E lá do lado, Brian, na área de recuperação de crédito, além dessa aplicação, como que você tem percebido a aplicação da tecnologia, especialmente da inteligência artificial no seu dia a dia, que ora está cuidando de um caso milionário, ora tem uma carteira com muitos casos grandes, né? Tem essa dinâmica de diversos clientes. Como que a tecnologia hoje tem exercido esse papel transformador na sua área? De diversas formas, Ricardo, com algumas frentes também, né? Diferentes. Temos essa tecnologia que mencionamos aqui, que ajuda na investigação do devedor, na questão de patrimônio. Hoje o advogado da área não precisa mais peticionar e pedir um renajude para o juiz, para poder saber se aquela pessoa tem um veículo. A gente consegue, com a nossa IA, ter acesso, em razão de convênios com os órgãos de trânsito, se aquele CPF ou CNPJ possui um veículo. Então eu ganho tempo, eu ganho escala, eu consigo atuar de forma preventiva e antever um passo daquele devedor. Mas também tem um outro ponto que ela me ajuda, como você falou, nos casos de maior volume com menor valor envolvido. Quando a gente fala disso, Ricardo, quem está ouvindo pode pensar, mas e aí, quanto custa? Vale a pena? Para que caso cai? É só para caso milionário? Não. São para vários casos. Ela cabe praticamente em todos os casos. Porque a gente tem um segundo braço que a gente divide lá na área, que são os níveis de investigação. Nível 1, 2 e 3. Então, no nível 1, o custo efetivo dessa investigação ele é muito baixo. Mesmo dizer que cabe em qualquer caso que você tem um crédito para receber, você vale a pena investir para ter a certeza que aquele devedor tem ou não um patrimônio oculto.
No outro ponto, o auxílio que nós temos hoje da IA em ajudar em petições nos processos e na análise deles. Então, vou dar aqui um exemplo que acontece muito, o cliente, a empresa, quando descobre esse potencial tecnológico, além do acadêmico que o LBCA tem, o tecnológico, e quer migrar uma carteira de processos para o LBCA, se fosse na moda antiga, imagina, o advogado ia ter que analisar, vamos falar que uma carteira de 1000 processos de recuperação de direito migrados, caso a caso, para poder entender o que foi peticionado, quais bens foram penhorados, se teve penhora, se não teve, o que já pediu, para daí então traçar uma estratégia e dar o próximo passo naquele processo. Hoje a IA me ajuda nisso. Eu consigo fazer uma análise de toda essa base e já traçar as alternativas possíveis para o próximo passo, ganhando assim escala e velocidade na atuação. E um outro ponto que nós desenvolvemos agora recentemente, está evoluindo, é um braço da IA para busca e apreensão, que também faz parte da recuperação de crédito, localizar bens, veículos que foram vendidos com alienação fiduciária, com reserva de domínio, e está nas mãos daquele proprietário ali com a propriedade resolúvel e não quitou o financiamento, e o cliente precisa retomar a posse daquele bem, que a propriedade é dele, porém está em posse de terceiro. E hoje a gente tem uma IA muito interessante que cada vez mais nos ajuda, não só na localização desse veículo, mas também em toda a cadeia de custódia desse veículo, desde quando ele é apreendido até a entrega dele para o cliente ou para o leiloeiro quando for direcioná-lo para o leilão. Então a IA ela tem diversas formas de auxiliar o direito, o mundo jurídico em cada um dos passos da sua atividade. Uau, quanta coisa! Na justiça do trabalho, na recuperação de crédito, muito bom. Mas eu gosto de dizer que o nosso mundo é feito de pessoas. E eu queria, já falamos de tecnologia, dos clientes, dos projetos, eu queria ouvir um pouco de vocês também, como que é o dia a dia de um sócio de escritório de advocacia, cuidando, gerenciando processos e o consultivo trabalhista, e depois ouvir do Brian dessa parte civil de recuperação de crédito. Cássia, como é gerenciar um time, mantê-los motivados, treinados no dia a dia, com diversos projetos, tendo que entender, conhecer e aplicar a inteligência artificial? Como que é a vida de uma sócia trabalhista na LBCA? É bastante interessante e movimentada, né? Ainda mais quando a gente tem um time relativamente grande para tocar, né? E os advogados, até pouco tempo atrás, tinham muito medo, né, da tecnologia, achando que ia tomar, enfim, ocupar os seus lugares, mas não, né? A minha equipe, por exemplo, já se interessa bastante pelo assunto. Eles entenderam que a inteligência artificial está ali para nos ajudar, para que a gente possa entregar um trabalho mais eficiente, né? Então, eu sempre procuro estimular a criatividade do pessoal, principalmente um pessoal mais jovem, cheio de ideias. A gente estimula esse ambiente, né, até com bastante projetos de concurso, enfim, e a gente tem tido resultados muito positivos nesse engajamento com o time, né? Eles já entenderam, mas assim, é movimentado, principalmente se tratando de um contencioso de massa, bastante desafiador, mas extremamente satisfatório quando a gente consegue resultados assim tão emblemáticos como foi o caso aqui da Árvore da Morte, esses cases. Se é agitado quando tem que defender os processos e quando tem que cobrar, Brian, é ainda mais agitado? É mais dinâmico? Quando a gente está no polo ativo? É mais agitado e muito dinâmico, Ricardo, porque o tempo está sempre jogando contra, a gente tem que estar atuando. E aí você falou, né, como é que funciona a equipe, a área. De 19 para cá, que é o marco temporal do LBCA com a IA, a gente começou a fazer um letramento de cada advogado e estagiário que entra na área na IA. Então nós temos manuais de tudo. Já trabalhavam com manuais antes da recuperação de crédito, para que um novo profissional, quando chegasse na área, ele soubesse de forma minuciosa como é feita a investigação e os passos. Porque isso a faculdade de Direito não nos ensina. Isso é vivência, isso é prática. Ela ensina os procedimentos do direito material e do direito processual. Mas como encontrar bens, como eu faço para que a minha execução não seja frustrada, a faculdade não ensina, infelizmente. E aí nós criamos diversos manuais para que o advogado, quando chegasse na área, na equipe, ele conseguisse se adaptar da forma mais rápida possível, porque a gente não tem tempo.
E aí, com a IA, a gente começou, além disso, um letramento dela, para que ele entendesse da importância da IA e ele conseguisse aplicá-lo no dia a dia. Então, nós temos treinamentos internos e, inclusive, fomentamos o treinamento externo, que são concursos para que eles possam fazer cursos e eles tenham cada vez mais um aprimoramento para entender o que pedir para a IA e saber como interpretar da melhor forma a resposta que a IA nos traz daquele pedido que nós fizemos. E aí eu vejo uma evolução contínua da equipe, da nossa entrega, do nosso resultado, sempre focado no recovery, que é o foco é trazer o dinheiro do cliente no menor espaço de tempo. E é para isso que a gente treina. Então o tempo é corrido, Ricardo. Eu preciso trabalhar no preventivo, eu não espero publicar. Isso é uma premissa da nossa equipe, é sempre estar antecipando a publicação ao movimento processual de forma preventiva, consultando diariamente a base de processos que eles têm, para que eles possam não só verificar se o devedor fez alguma manobra processual ou no campo externo do processo, no campo fora do judiciário, que aí ele usa a IA, mas no judiciário, vendo as petições, atravessando as respostas de forma séria antes mesmo da publicação. E aí a gente consegue ter nesse contato do dia a dia uma agilidade. E o magistrado vê que quando você começa a tocar uma execução de forma preventiva, faz o corpo a corpo, quando ele pode pensar assim, mas Brian, agora tem IA, você não vai mandar no balcão? Não, a gente faz balcão, inclusive balcão virtual, pessoal, porque é muito importante o corpo a corpo do advogado com o juiz, com o serventuário, para que eles possam movimentar o processo, não deixar o teu processo na vala comum. E esse foi um diferencial que a gente conseguiu. Tirar o processo daquela vala comum de mais de 70 milhões de execuções paradas no judiciário, para que aquele nosso fosse pescado pelo tribunal, pela vara, e nele tenha dado um andamento mais sério e mais eficaz para que a gente possa trazer a recuperação do crédito. Quanto tempo de LBCA, Cássia? 18, em Brian? agosto. 15. 18 você começou como estagiária. Menininha, né? Menininha. E aí eu penso, né? A gente falou do balcão e tem o balcão que a gente lembra e o balcão agora virtual. Eu gosto dessa nossa conversa porque também vocês, né, são inspiração para quem está começando agora, para quem está entrando na LBCA como estagiário, e nós ainda temos estagiários, muitos, o advogado júnior. E eu queria que vocês, então, trouxessem algumas dicas, alguns conselhos para esse advogado que está ali pensando em, poxa, será que é o direito mesmo? Né? Aqueles primeiros anos mais difíceis. Então, eu queria dicas, sugestões, conselhos para quem chegou, para quem ainda não chegou. Então, a gente pode ter ali um profissional, um estudante ainda, 16 para 17 anos, faço direito ou faço veterinária, né? Ou ele entrou na faculdade e está vendo ali, poxa, não sei se é isso. Ou ele já se formou, tá ali 1, 2, 3 anos e ainda não se encontrou. E eu sempre falo aqui, né, o pessoal do RH gosta que nós sempre temos vagas, né? O escritório está em constante expansão. Então eu queria ouvir você, Cássia, que tem essa trajetória de 18 anos de sucesso no escritório, na LBCA, com muita história para contar. Qual que seria o seu conselho para essa nova advogada, para esse novo advogado? Bom, para começo de conversa, essa galera que está chegando, já está chegando num momento muito bom. Porque, por exemplo, pensa, 18 anos atrás, na minha época não tinha nada de tecnologia, né? A coisa era muito manual, na Você fez fórum, Cássia? Uma grande pergunta. Fiz carga lá de Santo Amaro. Você fazia protocolo? Barriga no balcão, carrinho fazendo carga, enfim. Não vou falar muito, né, Ricardo, que senão entrega aqui a idade. Mas eu acho que eles estão num momento muito oportuno, porque a tecnologia, ela tem ajudado demais, né? Então, uma dica, sejam curiosos, né? Tenham a mente aberta, né? O advogado de hoje, ele não pode ficar adstrito somente à parte técnica, ao peticionamento. Ele precisa entender do negócio do cliente, ele precisa sentir a dor do cliente e ele precisa necessariamente entender de tecnologia, né? E para isso precisa de uma mente aberta de forma incontestável, né? A tecnologia está aí para ajudar a gente, para deixar que a gente possibilitar que a gente preste um serviço melhor e que ajude o advogado a ter decisões e avaliações muito mais estratégicas no processo, né? Então, minhas duas dicas são essa: mente aberta, curiosidade. Dicas objetivas e práticas. E aí, Brian? Vou primeiro falar
Para o estudante, como você falou, Ricardo, que está em dúvida entre direito e veterinária, a resposta é simples: direito. Se você for curioso, você gostar de estudar e aplicar o que você vai aprender na faculdade, na prática, no dia a dia, o direito é um caminho de sucesso. Tem muita oportunidade. Ah, Brian, mas tem mais de 1 milhão de advogados. Mas tem oportunidade para todo mundo. E quando você para analisar a possibilidade da inteligência artificial aplicada ao direito, você potencializa a sua chance de resultado e desde o início do processo. Porque o próximo passo aqui que você me perguntou foi: e o advogado júnior? Como é que eu vou concorrer com um advogado que tem 20 anos de formado, como somos nós aqui, que trabalhamos na fichinha no balcão, né? Tinha que olhar a fichinha de processo em balcão, e aí com a experiência. Você, jovem, que já nasceu na tecnologia, fica muito mais fácil. E com a IA, ela aproxima o advogado júnior do sênior, quando você sabe utilizar a IA. Se você souber fazer o prompt, souber fazer um bom pedido para a IA que você gosta de utilizar, ela vai te ajudar com tese, com redação, para que você possa sair já daquela fase inicial, ter um kick-off na tua profissão. Então hoje eu vejo que a IA, ela cada vez mais democratiza o direito para todo mundo e ela ajuda aquele advogado júnior a trabalhar num potencial maior e acelerar o aprendizado dele no direito para que ele possa sim buscar novas oportunidades e conquistar novos clientes com bons resultados. Uau! Muito conteúdo, né? Eu vejo, né, que nós, na LBCA, nós temos um ritmo, uma velocidade, uma celeridade, uma dinâmica. E quando as pessoas me perguntam como que está o dia a dia, eu falo exatamente isso. E as perspectivas? Eu falo, são ótimas, são as melhores possíveis. Mas somos humanos, né? E eu estou lembrando aqui, Brian, que na sua foto de WhatsApp, eu queria saber se foi você, porque eu quero ouvir um pouco dos hobbies de vocês, né? Quem são Brian e Cássia, além do direito? Tem uma foto lá e eu quero saber se foi a inteligência artificial que fez ou se é você mesmo surfando, Brian. É verdade ou foi uma IA generativa que você, com um belo prompt, pediu para ela criar? Uma ótima pergunta, Ricardo. Apesar da IA, ela já existir, né, há mais de 50 anos, né, não ser uma novidade, a democratização dela sim é uma novidade, mas a IA não. Porém, quando daquela foto, nós não tínhamos acesso à IA. Então, sim, é uma foto real. É um dos meus hobbies, o surf. Pelo visto, bem antiga, né? Nem tanto, Cássia. Hoje eu estou aqui em São Paulo, então o meu contato com o surf ele é mitigado, ele é reduzido. Mas aquela IA, você vê até pela foto, não tem IA. Eu tinha ali há bons anos a menos. E é um hobby que eu tento a cada dia aprimorar, melhorar, mantendo o relacionamento não só profissional, mas também o pessoal, hoje com família, filhos. Então ficou um pouco mais difícil eu conseguir ter meu tempo para surfar, até que em breve eu devo voltar com maior vigor, porque minha filha está querendo aprender a surfar, e aí é um bom motivo para eu aos finais de semana estar na praia, estar junto com ela e voltar para esse hobby que ajuda a oxigenar a mente para que a gente tenha uma semana muito produtiva. Ótimo hobby. Brian, e você, Cássia, tem alguma coisa que a gente ainda não conhece do seu dia a dia fora do escritório, fora da rotina trabalhista, fora da tecnologia? Bom, além do fato de eu ser gateira, que todo mundo sabe, eu gosto muito... Explica o que é gateira. Explica para quem eventualmente mãe de pet, não sabe. Mãe de gato, eu tenho 3 gatinhos lindos, maravilhosos. Inclusive fui viajar esse final de semana, já fiquei morrendo de saudade, não vi a hora de voltar para casa, tipo mãe boba mesmo. Mas enfim, fora ficar com os meus gatos que eu adoro, eu gosto muito de esporte. Já tentei aprender surf, infelizmente não consegui, acho que não tenho coordenação motora para isso. Mas eu gosto muito de atividade física também, né? Então, procuro fazer todos os dias, deixo aí 1 ou 2 dias livres. Gosto muito, além de estudar direito, eu gosto muito de estudar psicologia, uma matéria que me interessa bastante. Então, eu gosto muito de ler a respeito de psicanálise, Freud, essas coisas todas. E gosto muito de corrida também, né? Há muitos anos eu corria bastante, na verdade, até a pandemia, né? Fazia longas provas, mas depois da pandemia perdi um pouco do condicionamento. Eu tô tentando voltar aí, vamos ver se dá certo. Hashtag volta Cássia. Pessoal, a gente já está se encaminhando para o final do nosso bate-papo, mas antes eu quero abrir para vocês, para aquelas últimas palavras, dicas, sugestões,
Brian, Cássia, uma mensagem final para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Bom, como mensagem final, deixo aqui para que vocês conheçam um pouco mais da LBCA, das inovações que o escritório traz. É um escritório muito moderno, que ele foca num nicho de tecnologia com a academia, com o direito, e que me motiva e me encanta cada vez mais. Então, falando um pouquinho do que o Ricardo trouxe, né, eu vim do Rio de Janeiro para cá, para São Paulo, para poder atuar de uma forma bem estratégica, e desde que eu cheguei aqui na LBCA, Ricardo, há 15 anos, eu me encanto dia após dia com a possibilidade que nós temos aqui de crescimento e de maturidade profissional, com uma abertura, com uma nova fronteira. Então é legal que todo mundo possa ter não só a satisfação de ter no seu meio profissional com paixão, fazendo o que gosta e com a possibilidade de novos horizontes. Obrigado, Brian. Cássia, as palavras finais. Eu concordo totalmente com o Brian, gênero, número e grau, e acho que o LBCA é um ambiente que proporciona isso, né? Esse estímulo da criatividade. Então, as soluções, enfim, eu acho que se eventualmente a gente não tem a solução, a gente cria. Então, acho que vale a pena conhecer, porque a gente sempre consegue atender as necessidades dos clientes. E é isso, né? Não ter medo da tecnologia, ela está aí para nos ajudar, para que a gente tenha ganho, né? Não só financeiro, mas de produtividade, de eficiência, e aprendam, né? Porque é um caminho sem volta. Muito bom. Obrigado, Brian. Obrigado, Cássia. Esse é o LBCA Cast, o seu programa de atualização, conteúdos jurídicos, com mensagens relevantes para você que é um profissional da área jurídica. Já fica aqui um convite para sempre acompanhar o site da LBCA e as redes sociais para as vagas que nós disponibilizamos, e claro, para você que integra um jurídico de uma empresa que tem um desafio de inovação, que tem um desafio a ser superado, de aumentar a sua improcedência, de aumentar o seu número de acordos, de aumentar a sua eficiência jurídica, tem um time lá no escritório esperando para ajudar você com alguma solução com muita criatividade e inovação. Obrigado e até o próximo LBCA Cast. Tchau!